Olha só que interessante isso. Na verdade, o que eu vou mostrar agora é um trabalho publicado por Guzmão em 1990. Claro que ele teve grande influência do trabalho principal de Paulus, que foi publicado em 1975. E ele traz esse parâmetro que tem a ver com a rigidez da estrutura. Veja só que interessante. Nessa imagem, como vocês podem ver, nós temos aqui um parâmetro chamado rigidez relativa da estrutura solo. De forma bem simples, é como se eu comparasse a rigidez da superestrutura, que no caso é as vigas, os pilares, as lajes, e eu comparasse com a rigidez do meu solo. Eu fazendo essa comparação, eu tenho esse fator, esse parâmetro, rigidez relativa à estrutura solo. E veja, quanto maior a rigidez relativa à estrutura solo, ou seja, quanto mais importante é essa rigidez da superestrutura, menor os recalques diferenciais. Aqui essa linha contínua é a análise convencional, aquela no qual nós separamos a superestrutura das fundações e fazemos uma análise de forma separada. E ela não percebe, ela não é sensível, essa análise convencional, a esse parâmetro, ou seja, independentemente da rigidez da estrutura, não vai interferir nas minhas fundações. Entretanto, com a análise da interação solo-estrutura, ocorre uma redução dos recalques diferenciais aqui nesse eixo, chamado ΔWmax. Ocorre essa redução dos recalques diferenciais, em outras palavras, ocorre uma uniformização dos recalques. Isso é uma coisa bem interessante. Então, por isso que em alguns projetos que na metodologia convencional não daria certo fazer, quando eu analiso a interação solo-estrutura, eu consigo fazer o projeto, né, e consequentemente executar aquele tipo de obra, porque a interação solo-estrutura tem essa tendência de uniformização. Mas só que essa uniformização quer dizer que ocorreu uma redistribuição das cargas. E aí que está o perigo. Porque se eu tiver um pilar que na metodologia convencional tem 50 toneladas força chegando nele, e eu vejo na interação solo-estrutura ele tem 80, aí é uma complicação muito grande. Inclusive pode chegar a ter problemas estruturais, até a ruptura ou ruína total da minha estrutura. Então veja aqui nessa imagenzinha da análise convencional, esse pilar central aqui, no caso mais carregado, veja que ele tendeu a dar o maior recalque, obviamente. Isso numa análise separada. Veja que quando eu vejo as fundações numa análise separada ou isolada, eu não estou me preocupando com a superestrutura. Quando eu coloco a superestrutura e, consequentemente, sua rigidez, tem essa tendência de uniformizar os recalques. Se aqui estão uniformizando os recalques, é porque os esforços e carregamentos aqui na superestrutura estão se redistribuindo. Então isso é uma coisa bem interessante de se pensar.